Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Talvez. Então, eu tô aqui pra fazer uma análise do primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Eu tava pensando se eu ia fazer isso ou não. Aí, gente, não vou fazer. Aí eu vi muita gente fazendo, aí eu, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Então, vamos lá. Vamos explicar alguns pontos que talvez não tenham entendido e discutir algumas coisas que possam acontecer. A gente começa o episódio com a Patrulha da Noite. A gente sabe que em Game of Thrones, a Patrulha da Noite são formadas por pessoas que foram condenadas a estar ali e que não é algo bom que elas gostassem. Mas a gente vê no diálogo de início que você tá ali é uma honra, você tá participando da Patrulha da Noite. Algo que a gente não imaginaria isso, né? Porque pensar nos prisioneiros, algo como uma sentença de morte, basicamente como se fosse isso, não uma questão de honra. Depois a gente vê que a Rhaenys ela tá chegando do bloqueio. Eu vou explicar mais pra frente o que seria esse bloqueio. Aí ela tá discutindo com o Daemon. O Daemon, eu percebi uma coisa, o Daemon, ele não é uma pessoa tão confiável, do meu ver, sabe? Ele quer muito poder em torno dele. A Rhaenyra não tá lá, então ele tá comandando. Então, eu que mando isso aqui, eu tenho poder sobre tudo. E como ele não tem o poder sobre muitas coisas, ele acaba culpando algumas pessoas por coisas que ele não tem controle. Tipo, que simplesmente acontece. É isso que eu vejo. Ele discute isso com a Rhaenys. E a Rhaenys não se deixa levar. Ela é incisiva. Diz, se você fosse o rei, tudo bem. E se tentar se questionando então a Rhaenyra. Porque, cadê a Rhaenyra? O que tá acontecendo? E diz, ela tá por aí. Ela tá atrás de alguma coisa. E essa coisa seria o quê? Dos restos mortais do filho dela, né? Alguma coisa que confirme que ele morreu. Porque sim, a Rhaenyra tá em fase de negação, ou tem algumas fases. Não necessariamente todas as pessoas vão ter todas as fases do luto, mas vai passar por alguma fase. E a Rhaenyra, ela tá na negação. A Rhaenyra até fala quando a filha dela, a Lena, disse que só caiu a ficha daquilo quando ela viu o corpo da filha morta. E é isso que a Rhaenyra tá procurando. Ela tá procurando uma forma de constatar que aquilo aconteceu. Depois a gente vê o Corlys também. O Corlys, ele é o comandante lá dos navios. Ele tem muita experiência, os Velaryon, né, tem experiência com navios. E ele tem um diálogo com é Allen o nome do carinha, que disse que ele salvou a vida dele. Eu não lembro do que pode ter acontecido se for citado antes disso, ter salvado a vida dele. Eu não sei. Se vocês souberem, podem comentar aí. E disse que tem uma gratidão com ele. Eu penso que esse personagem, o Allen, ele vai ser importante depois. Por causa do Collins, que é grato com isso, quer compensar ele de alguma forma. Então acho bom a gente guardar esse nome pra pensar dele depois. O Egon ir atrás do Jaehaerys e procurando o filho dele. Porque eu não entendi essa mudança repentina. Pra mim, foi uma mudança repentina. O Aegon, ele não queria de jeito nenhum ser rei. Tanto que ele foge da responsabilidade de ser rei. E o Aemon encontra ele com o Christian Cole. E nisso, ele tá gostando de ser rei. Ele tá gostando de ter o poder. Acho que isso foi bem repentino dele se ajustar logo com o seu gosto de estar lá no reino comandando. Não sei se só foi eu que percebi isso, porque ele não queria de jeito nenhum, né? Então a gente já vê a Helena, ela mostra, desde a primeira temporada, ela mostra ter, assim, essa coisa de profético nela. Eu não sei se são sonhos ou visões proféticas que ela tem, mas a gente percebe. Isso mesmo quando ela disse um olho com um dragão, que foi quando o Aemon perdeu um olho, mas ganhou um dragão, né? E ela disse que tá com medo. Aí o Aegon, ele disse, não tenha medo. A gente tem dragões aqui. Aí disse, meu medo é dos ratos. Se você perceber, em todo momento do episódio, a gente vê ratos. Eles dando esse spoiler do que pode vir a acontecer. Quando a Reina fala sobre os ratos, ele meio que caçoa dela, né? Porque tá com a criadagem tá lá. E ele diz, a rainha é um mistério. Tipo, ele não quis dizer, mas praticamente chama ela de louca. Você tá louca, minha filha, você é doida? Seguimos pra a Alicente e o Christian. Eu não imaginava que eles teriam esse romance. Não, é sério. Muitas pessoas estão dizendo que, gente,
tava na cara que ia ter alguma coisa entre os dois, mas eu realmente não imaginei que ia ter aquilo. Eles estão se arrumando, né, pra ir pro conselho, que estão esperando lá. E antes da cena do conselho, se vocês perceberem bem, a gente vê o queijo. O queijo aparece ali, ele já tá lá. Uma coisa sobre o queijo é que ele falou, né? Ele fala que ele consegue andar pelo castelo sem que ninguém perceba. E ninguém percebe mesmo. Porque só vendo o episódio pela segunda vez que eu vi que ele apareceu e ele não tinha percebido. Aposto que muitos de vocês também não tinham percebido. Mas o queijo estava ali, às espreitas, a todo momento. Estamos no conselho e chega a ser dito que estão dando cartas para os Eren e para os Stark, só que eles não estão respondendo as cartas. É porque os Eren e os Starks eles estão do lado da Rhaenyra. Sabe o Jace, que foi lá de dragão? Então, ele fez um acordo lá e estão do lado deles. Só que o pessoal do Alicente, os verdes, eles não sabem disso, não sabem que eles já têm um lado. Dito também sobre a Terra da Tempestade, que, tipo, o pessoal já tá praticamente do lado deles, só falta o pacto de casamento. Quando o Aemon fala com o Baratheon, que ele ia casar com a filha do Carinha, só pra ficar do lado deles. Então, meio que já tá do lado deles quase. Eu não sei, né? Eu não vou ter com certeza, porque eu não sei como vai acabar isso aí. O Tyrion Lannister aparece na primeira temporada, quando o Viserys aí tem o primeiro filho dele, vai ter aquele banquete todo, sabe? Que tem aquele negócio de caçar e dar tudo errado, ele aparece ali, né? Falando que ele tá juntando forças do Oeste para se reunir em Dente Dourado. E o Otto também fala que o seu sobrinho, ele tá reunindo forças para sair de Vila Velha. A Vila Velha é a sede dos Hightower, para ter as terras fluviais. Bom, o que é que tá acontecendo aqui? Eu vou tentar explicar para vocês. Nós temos Dente Dourado e temos terras fluviais. São lugares bem perto. Como você vai vencer essa guerra? Para vencer essa guerra, quem tiver mais soldados por último. Então, eles estão todos eles atrás de pessoas para se aliarem a eles, porque vai ter um momento que pessoas vão morrer e não vão poder mais lutar. Não vai ter como lutar. Não vai sobrar pessoas para sempre. Então, vence a guerra quem resistir por último. E para resistir por último, eles precisam de lugares específicos, precisam ter pessoas como aliados, tomar fortes. Tipo, Dente Dourado é um lugar que fica próximo das terras fluviais. Então, o que é que tá acontecendo aqui? Os Lannister, não sei os Lannister, mas o pessoal que o Tyrion está tentando reunir lá, com o pessoal do sobrinho, que o sobrinho do Otto tá tentando reunir, eles meio que vão tentar se juntar para tentar tomar um lugar. E, inclusive, o Aemon também aparece. Ele fala que eles têm que tomar o castelo de Harrenhal. Porque o castelo de Harrenhal, se eu não me engano, é o maior castelo que tem ali. Mas por que o castelo de Harrenhal é tão importante e tudo isso? Ele é grande, então como ele é grande, ele vai poder acomodar muitas pessoas. E como vai acomodar muitas pessoas, não vai precisar de, um tanto de gente fica aqui nesse local, outro tanto de gente vai pra cá. Aí vai estar dispersando muita gente, e se precisar de pessoas para lutar, pode não ser que tenha pessoas o suficiente, entenderam? Recente, falando das cartas para Rhaenyra, que tá sem a resposta, e meio que não vai ter uma resposta mesmo. Se tem um carinha que tá no posto disso, se não teve resposta recente, é porque então a guerra tá declarada, né? Ele não precisou submeter aos nossos termos. Foi isso que ele quis dizer. Tá querendo o quê? Querida, desculpa, eu vou matar seu filho. Sim, quer que eu faça o quê? Então, também sobre o bloqueio da Goela. Esse bloqueio tá causando muitos problemas no reino, lá em Porto Real. E sabe quando a gente precisa de suprimentos materiais de outros locais e não tem avião? Então, para chegar em outros locais, seria de navio. Então, eles iam até de navio esses locais para pegar coisas que precisam, suprimentos, materiais. Mas o pessoal da Rhaenyra, o Corlys, né, ele criou um bloqueio para que essas pessoas, esses navios não passem. E criando esse bloqueio, vai aumentar o preço de muita coisa em Porto Real, porque não vai ter suprimento chegando e vai ter alimento faltando e vai causar um caos, na verdade. É isso que está acontecendo. É essa a importância desse bloqueio. Mas por que eles não acabam com esse bloqueio logo? Gente,
como eu disse, eles precisam de pessoas, de exército, precisam tentar ganhar essa guerra. Como eles vão, eles podem rapidamente acabar com esse bloqueio, são os dragões. A Veiga indo lá assim, ela destrói tudo. Mas e aí? E depois? Eles não têm um exército tão grande, porque vai vir o ataque. O Pensador Rainha vai atacar depois. Eles vão chegar em algum momento. Sim, aí tipo, eles vão se precipitar com aquilo e vão fazer o que depois? É isso que tá acontecendo. Eles estão tentando chamar pessoas, ter aliados. Dois lados estão tentando fazer isso. A todo momento, o Otto, ele tá mandando voz diretas pra Alicente. A Alicente fala alguma coisa e aí meio que você vê que ele dá uma cara assim, meio que esnobando, que a gente sem querer saber a opinião da Alicente. Pegamos a parte do Lelis com a Alicente. O Lelis, ele foi falar com a Alicente que antes da reunião do conselho, ele disse que poderia tentar falar com ela, só que ela estava indisposta. Aí ele disse, então, sabe, assim, as pessoas que são contra nós, contra os verdes, eu fiquei sabendo quem são eles e a Alice perguntou, o que você fez com eles? Ah, eles já não respiram mais. Ou seja, eles estão mortos. E ele disse, eu escolhi a criadagem agora. Então, não se preocupe. E isso causa um medo na Alicente, sabe? Porque o Ellis, ele sabe muita coisa da Alicente, assim. Porque o Ellis, ele fez aquele incêndio, então ele pode culpar a Alicente de tudo, dizer que foi por causa dela, ela que mandou, ele fez aquilo. E a Alicente tá com medo de acontecer alguma coisa com ela, sabe? Quando ela tá lá na banheira, que ela tá se lavando, ela vê uma criada colocando algumas ervas, assim, alguma folha assim, ela olha pra aquilo. Aí, tão dando banho nela. Só que quando ela vê aquilo ali, você percebe que ela muda na hora. Ela já tá, a princípio, com medo. Ela não, aí depois ela não deixa que ninguém encoste nela. Tanto que a mesma vai tomar banho sozinha. E ela pensa que algo pode acontecer com ela a qualquer momento. Ela vê que não tá fazendo, assim, as coisas que o Alice gostaria que ela fizesse. Porque, sabe, elas têm, assim, um feitiço por pé, né? E eles não estão se encontrando muito. Eu não sei se o Alice é apaixonado por ela ou só tem alguma fixação sexual por ela, mas é isso aí que tá acontecendo. Então a gente chega num momento, acho que mais emocionante desse episódio, né? Que a Rhaenyra chega e alguns pescadores encontram asa de dragão, né? Numa rede que eles estavam lá puxando. A Rhaenyra chega, Gente, eu achei engraçado eles correndo. Desculpa, mas foi engraçado eles correndo. Aí a Rhaenyra vê aquilo. Então, quando ela vê a asa e ela vê uma parte da roupa do Loki, né? E a Rhaenyra desaba a Emma Darcy. Que atuação. Que atuação dessa mulher. Foi muito bem feita essa cena. Nossa, eu senti daqui que ela tava sentindo. Ela conseguiu transmitir de uma forma perfeita a sensação de tudo que tava acontecendo. Porque a Rhaenyra, gente, ela tá de luta esse tempo todinho. Não sei se você percebeu, mas ela tá de luta. Como eu falei, pra mim, ela tá na parte da negação. Então, quando ela vem aqui, ela constata. Depois disso, a gente tem o Aegon e as petições. O que seriam essas petições? Petições são pedidos das pessoas do reino. Às vezes, as pessoas têm alguns problemas e talvez o rei pode resolver. Então, eles pedem uma audiência com o rei para conversar, para ver se eles vão conseguir resolver. Então, temos algumas coisas bem interessantes para falar sobre isso. O Aegon, eu vejo que ele quer ser um rei amado por todos. Tanto que ele tenta fazer os gostos daquele carinha das ovelhas. Ele diz, então pegaram as ovelhas e eu não sei o que vai fazer comigo com as ovelhas. Eu queria as ovelhas de volta, sabe? Aí, então você vai ter as ovelhas de volta. Aí chega o Otto e diz, não, ele não pode dar as ovelhas, por causa dos dragões, eles precisam se alimentar. E a gente percebe que o Aegon é ingênuo. Ele quer ser um bom rei, mas ele não tem tanta esperteza assim. Aí o Otto fala e percebe, realmente não posso. Tanto que tem um momento que o carinha lá das espadas, ele fala. E quando o Otto ele vai falar com ele, porque percebe que, não, a gente vai pagar mais pra vocês. Ele diz, mas a gente precisa de vocês. A gente não vai vencer essa guerra sem vocês, o povo. O Otto percebe, eu acho do meu ver que ele percebeu que ele ia interferir. Mas aquela fala do Aegon foi importante, porque eles não vão vencer aquela guerra sozinhos. Eles vão precisar de todo o povo apoiando eles. Como você vai reinar
algo com o pessoal descontente. E o Aegon está se esforçando para ser um bom rei. Ele está se esforçando. Todo momento que está tendo essa petição, o Aegon está lá espionando, definindo, vendo como o Otto está agindo, como o Otto está meio que comandando aquilo. E não quem está comandando seria o Aegon. Ele está dando meio que as ordens ali. E quando ele vê aquilo, ele percebe que pode usar umas artimanhas. Então, quando termina as petições, ele chama o Aegon de fininho e diz: vem cá, eu sei que você quer ser visto como um bom rei e tal. E temos o Otto, o Otto é a mão do seu pai. Ou seja, ele não é irmão seu. Não quer dizer que foi porque seu pai teve como um do rei que vai ser o seu. E planta essa sementinha na cabeça do Aegon. E o Aegon pensa, realmente, tipo, com meu avô aqui, eu não tô conseguindo fazer o que eu quero, não tô conseguindo mandar como eu quero. Penso que isso vai fazer com que o Otto seja demitido. Com que o Otto, tchau, pega um pé na bunda. E por falar em Otto, ele vai falar com o Alicent. Eles estão muito discordância. Sabe lá na reunião do conselho que teve? Dá pra ver que os dois não estavam alinhados. Então é nesse momento que a gente fala, cara, vem cá. Nós dois temos os interesses em comuns, mas não estamos agindo de acordo. Eles dois pensam que o Aegon, ele tá só ali como rei, como uma diversão, como se aquilo fosse passageiro. Depois que os dois iriam tomar o poder, que os dois iriam estar reinando, sabe? Mas não, o Aegon tá gostando daquilo e eu acho que não é passageiro não, ele quer aquilo de forma definitiva. Mas os dois estão pensando que não. E tanto que eles, depois de uma conversa que eles têm, eles assumem que eles vão se apoiar a partir daquele momento. A presença Misária, mais conhecida como um Verme Branco, e aí encontra o Daemon, e o Daemon, como sempre agressivo, ele tá culpando ela de tudo. Como eu disse, o Daemon, ele tá querendo poder sobre tudo, e quando ele não consegue o poder que ele quer, ele conta sobre os outros. Ele tá botando culpa na Misária, dizendo que foi por causa dela que ele recebeu um poder, por causa que ela entregou o Aegon, que tinha fugido. Gente, ela tava fazendo o possível pra sobreviver, né? Então, não tem nada disso de culpar. Tanto que ela não é aliada do Otto. O Otto não tá nem aí pra ela. Tanto que ela fala, o Otto não tá nem aí pra mim, querido. E, e ele não fica mais satisfeito com isso. Tanto que até o Eric diz, cara, ela não é aliada do Otto. Eu conheço ela. E ele chama ele de traidor. E algo também bem interessante. Vocês percebem? Eu não sou traidor. Eu tô na guarda real desde os meus 8, 10 anos com meu irmão. E a gente jurou lealdade à família real. Mas quando isso se separa, aí você é alguém. Tipo, houve essa separação, houve isso, isso aí. O que que tá acontecendo? Quem é certo, quem é errado, quem eu vou apoiar, quem eu não vou apoiar? A Rhaenyra é da família real. Aegon é da família real. Então, eu vou apoiar quem? Quem é errado, quem é certo. Fica essa dicotomia, sabe? Eu acho isso bem interessante, porque o irmão dele acha que o outro lado é certo. E já ele acha que o lado da Rhaenyra é o certo. E nesse momento que a Rhaenyra chega, ela tá bem triste. E ela fala que ela quer o Aemon Targaryen. Daemon, ele vai agir. Ele vai lá e vai atrás da Mysaria, faz um acordo de entregar pessoas que também não estão de acordo com a Alicent, com os Hightower, pra acabar com aquilo ali. Chega o Jace pra falar pra mãe, pra dizer o que é que tá acontecendo, né? Que quem tá do lado de quem ali. Às vezes, né, que os Arryn estão do lado deles, e os Starks também. E a todo momento ele quer parecer forte, mas você vê que a voz dele tá falhando. Porque ele tá vendo a mãe dele ali. Ele tá triste por causa do irmão. Ele quer um aconchego da mãe. E a mãe também, se você ver, ela quer dar aquele abraço pra ele. Mas, tipo, ela é rainha, então ele tem que se portar de acordo. Ele tem que transmitir o que tá acontecendo. Mas ele não consegue, por um momento ele desaba e os dois se abraçam. Aquele filho que perdeu o irmão. E os dois se apoiando naquele momento. É lindo assim, né? Muito linda e bonita. Ai, e triste. Quando temos lá o velório. Muito triste. Todos estão lá como uma forma de se despedir realmente. Nisso, temos um pai com a Alicente, que ela tá acendendo velas para as pessoas que já morreram.
E ela também acende uma vela pro Luke. E eu vejo que a Alicent se culpa a todo momento. Eu penso que acho que é culpa dela do Luke ter morrido. E ela pensa que o Aemon fez aquele de propósito. Eu não acho que ele fez de propósito. Ele não tinha um motivo de matar. Mas ele também não fala nada. Então, ele fica na dele. Eu acho que ele fica. Ah, você pensa o que quiser, minha filha. E matar, não queria, não. Mas se matou, morreu. Mas se morreu, aí, né? Aí foi problema meu mesmo. É a culpa é ele de ter começado a guerra. Acho que ela pensa que se tivesse tido uma pena pro Luke, tipo, se ele perdesse um olho, talvez não tivesse perdido a vida. Eu acho que talvez se ela tivesse feito mais, insistido mais pra que algo fosse feito. Entende? Irmão vai conversar com o sangue, aquele carinha da corda real, e vai atrás do queijo, que ele sabe todos os túneis que tem aí em Porto Real. Eles armam tudo pra, enfim, conseguir matar o Aemon. Eu vi algumas pessoas dizendo, esses carinhas são burros, eles não sabem quem é o Aemon, porque eles mataram a pessoa errada. Eu não acho que eles mataram a pessoa errada. Na verdade, eles mataram um filho por um filho, tanto que é o título do episódio. E eles perguntam assim, um deles fala, e se eu não encontrar o Aemon? Se eu não encontrar ele? Aí o Daemon não fala nada, não mostra ele falando nada. Aí só que uma cena depois, que eles estão escolhendo entre as crianças, ele diz, ele disse um filho por um filho. Então a gente considerou que se não encontrasse o Aemon, acho um homem, menino homem, porque em Westeros é valorizado muito ser homem. Porque se a Rhaenyra fosse homem, nada disso estava acontecendo. Então, eles mataram. E eu vi algumas pessoas também dizendo que, ai, foi decepcionante. Não esperava mais desse episódio. E não sei o que. Eles disseram que ia ser melhor que o casamento vermelho, mas ser uma coisa mais sangrenta. Gente, acho que meio que impossível ser algo mais sangrento que o casamento vermelho. Sim, isso foi a morte de uma criança, cortaram a cabeça da criança. Mas o casamento vermelho eu acho que não se compara ao que aconteceu. São coisas diferentes. Sim, seria horrível você ver uma criança tirando a cabeça. Eu não sei o que aconteceu, que eles não quiseram mostrar. Talvez aquilo de não mostrar seja mais impactante do que mostrar. Você imaginar o que aconteceu seja pior do que você ver o que aconteceu. Talvez seja isso que eles quiseram colocar no episódio. Eu tô vendo que tem gente criando muita expectativa e algumas expectativas não estão sendo supridas. Eu não tô vendo muitas notícias porque eu não quero criar tanta expectativa. Pra mim o episódio foi bom, eu não li os livros nem nada, mas o pessoal eu vejo que tá esperando demais. Gente, assim, só veja um episódio. Não fique criando tantas expectativas em cima de algo. É porque isso vai acontecer, e vai ter isso. Helena, ela vai correndo, né, até o quarto da Alicent. Gente, aquele quarto não tem cadeado, não. Eu fiquei, tipo, só foi em teleporte assim e tava os dois um pouco. Ela disse que mataram o menino e acabou o episódio. E uma coisa que eu vi, porque assim teve flash do próximo episódio do que aconteceu. O Aemon, tipo, revoltadíssimo. Eu acho que a morte foi tipo uma fagulha pra realmente começar tudo, a girar todos os planos. Não foi o objetivo da Rhaenyra, mas a partir dessa ação, o Aegon sentiu na pele o que é perder um filho. Porque a gente dá pra perceber que o Aegon gostava do filho dele. Eu falo isso porque depois do episódio, ficou mostrando algumas cenas dos próximos episódios. E ele tá muito revoltado, ele quer muito começar a guerra. Isso pode ser muito imprudente da parte dele, né? Então vamos ver o desenrolar da história, como vai ser. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E talvez aí vamos ter reviews semanais